Desalojou o Eliseu de hoje. Trancou o Eliseu e falou: eu que durmo. Essa cama é minha. Essa cama é minha, pastor. Tá certo. É muito gratificante. Nós tivemos um tempo difícil em todo o mundo, no Brasil, em relação à igreja. Um tempo muito delicado, né? Muito difícil. Me lembro que na sexta-feira, quando eu tive a informação que a igreja tinha que fechar, e eu entrei em um choque, assim. Fiquei, não sei quanto tempo, talvez uns minutos, uns 20 minutos, meia hora, eu fiquei parado. Eu tive a informação assim, tinha que fechar, não podia ter culto, era uma sexta-feira, não podia ter culto aberto. Eu fiquei 20 minutos, assim, meia hora parado, olhando para o nada. Minha vida toda construída no púlpito, construída no ministério, construída na igreja, desde os 16 anos e desde os 21, pastoreando de frente, assim, sempre como presidente da igreja, pregando, dirigindo todos os cultos, pregando, responsável por toda a vida eclesiástica da igreja. Então eu fiquei assim, parado. E uma das coisas que eu sentia muita falta era esse contato com os irmãos nas igrejas, nos lugares, porque sempre como um paróquio, pastor local, mas me dividi sempre viajando, distâncias pequenas, seja numa congregação de lá do Mandaqui, ali na região, na zona norte de São Paulo, ou então em alguma igreja da região também, da regional, que também se espalha em 3 estados além de São Paulo, no interior. Eu sem fazer isso, sem visitar igrejas, conhecer irmãos, rever irmãos, e foi difícil esse tempo, né? De alguns meses para cá, eu voltei a fazer isso com muita alegria. Eu vinha na estrada agora pensando, falei, eu não tenho que ir, vou estar pregando em Itapecerica da Serra, com as mulheres lá daquela região, agora à noite, e eu fui sozinho, e em algum momento pensando e lembrando que quanto é gratificante fazer isso, de estar cultuando a Deus com outros irmãos, né? Servindo a Deus com outros irmãos, que tem lá a sua vida diária, a sua forma de fazer culto, a sua forma de fazer igreja. Nem sempre é igual, as liturgias, a forma de ser, na verdade é diferente de um lugar para outro, tem, todos os lugares têm a sua característica própria, e eu estava pensando quanto era gratificante. E foi isso que me levou a quando o pastor Orlando entrou em contato para vir para cá, eu também tive um relance assim, quase de dizer não, porque nós estamos hospedando lá no Seminário Nacional da Minibrac, hoje no Mandaqui. E eu fiquei naquela, quando ele me convidou, naquele pensamento assim, peraí, anfitrião, vai ser falta de educação, eu vou estar aqui recebendo os irmãos, né? Mas depois eu refleti, eu tive ontem à noite, abertura, hoje um tempo que eu pude ficar lá, eu fiquei, até ter que vir para cá, pegar a estrada para chegar a tempo, e decidi aceitar, porque para mim é muito caro, muito difícil dizer não para o pastor Orlando Máximo, pela consideração que tenho por ele, respeito, e por ele ser, para mim, uma referência num processo de visualizar o desenvolvimento de uma pessoa e o desenvolvimento de um ministro. Como ele citou, eu conheço, eu via quando ele vinha lá de Rio Grande da Serra para Pompeia para fazer seminário, naquela época de treino, difícil, a gente até apelidou a terra dele na Terra de Norte na época, né? Que era a terra mais distante que a gente conhecia do seminário, e era moço, e a gente acompanhou, mas eu acompanhei o pastor Orlando naquela época, e eu pude ver o desenvolvimento dele. Na verdade, eu vi nele um pastor, quando ainda era jovem da Terra do Norte, estava fazendo seminário e não namorava. E a sina dele, porque depois que não deu certo com o meu noivo, eu soube que ele ficou alguns anos atrás da Solange. E a Solange olhando para ele assim, e ele correndo atrás. É verdade ou não é? É verdade? Mas eu identifiquei nele, o homem de Deus como ele é hoje, e venho nesses anos todos observando, tanto como pessoa, como a postura ministerial, administração. Então, quando ele me chamou, eu fiquei nesse dilema, aquilo não por causa do seminário da Minibrac, mas prevaleceu que aquilo que hoje eu vejo que foi uma decisão certa de aceitar estar aqui, com uma alegria.
muito grande estar com vocês aqui, você, Solange, alegria revê-la também. Deus abençoe. Pastor Érico, Tati, prazer muito grande estar com vocês aqui, acompanhando esse dia no ministério, na vida de vocês. E eu não vou tentar fazer aquele momento protocolar que eu vejo alguns irmãos fazerem, e eu fico babando assim, porque acho muito bonito, mas não é meu perfil, né? Você já viu o pastor Roberto Lucena fazendo uma saudação na igreja, quando ele chega para pregar? Quando ele começa a falar de um pastor, de outro, eu fico até derretido, mas eu não consigo fazer isso. Então, pastorado deve estar aqui, paz do Senhor, com carinho para todo mundo, tá? Eu não vou conseguir identificar todos, citar o nome de todos, o tempo também vai permitir. Então, receba o meu carinho, minha alegria, meu respeito. Eu trago no meu currículo uma alegria muito grande. Eu comecei no ministério no interior de São Paulo, eu comecei numa igreja sem recursos, sem nada, assim, pouquinha gente. A igreja, para vocês terem uma ideia, um terço de um salário mínimo. E isso era para manter a igreja e era para me manter com minha esposa, não tínhamos filhos na época. E a gente viveu isso um bom tempo. Então, vivi momentos assim muito importantes na minha construção de vida ministerial. Então, falando isso para dizer como eu respeito todos os pastores que pastoreiam uma igreja, seja ela uma igreja que tem um templo, um prédio bonito, grande como esse, ou uma igreja pequena, um salão alugado, o trabalho dos irmãos. Agora só repito o que diz Paulo: não levamos o Senhor, tem recompensa. Que Deus recompense e abençoe todos os irmãos sempre. Olhe para o texto, para a pergunta que nasce do texto: você está fazendo o suficiente? Você está fazendo o suficiente? Qualquer pessoa consciente, qualquer cristão consciente que tem um pouco de percepção, não precisa nem ter muito, mas um pouco de percepção da realidade, da verdade, que consegue olhar ao redor e ver as necessidades sociais, as pessoas sofrendo, as dificuldades de uma família que está sem empregos, uma família que está sem sustento, que o arrimo, ou uma esposa não consegue se colocar no mercado de trabalho, as contas estão chegando. Olha as necessidades de uma família que carrega um doente, uma pessoa doente durante anos, e acompanha aquele martírio e sofrimento da família inteira sofrendo por causa daquela doença, tanto quem está convalescendo, como quem está do lado, tentando dar suporte, aliviar a dor. É impossível que uma pessoa que tem um pouco de discernimento espiritual e olhe a conjuntura da fé cristã e o quanto que ela está sendo abalada nos dias atuais, no mundo inteiro, mas principalmente ao nosso redor, no nosso contexto evangélico brasileiro, um contexto que pipocam pessoas que tinham um renome, por nós éramos muito consideradas, grandes pregadores que de repente começam a pregar heresias ou descambam para um outro lado e começam a viver errado. Eu me lembro quando era moço, quando era jovem, 14, 15 anos, eu não tinha me convertido, criado na igreja. Eu me converti mesmo aos 16, mas já começou um apelo no meu coração, e esse apelo começou pela palavra de Deus com um pregador chamado Jim Swaggart. E eu era capaz de parar, um adolescente que quando ia na igreja para agradar minha mãe, eu ficava de quieto na igreja, não prestava atenção, não fazia nada, mas eu conseguia parar na frente da televisão e ficar uma hora ouvindo com os olhos vidrados ali em Jim Swaggart, pregando. Cheguei a me atrasar numa partida final do campeonato para terminar uma mensagem. Eu queria me apresentar para jogar. Quero me buscar em casa, cara, que é assim, buscam em casa. Quero me buscar em casa para ir jogar aquela partida, porque eu estava lá no Rede Bandeirantes de televisão assistindo o Gilberto, depois de alguns anos, soube uma decadência dele, de uma queda espiritual, de um fracasso na vida pessoal, familiar. Então é possível uma pessoa que tem uma percepção espiritual e veja isso, e que essa percepção passa fronteiras e além da questão doutrinária dentro da igreja, lá para o mundo, e vê tanta gente se perdendo, tanta gente indo para o inferno diariamente, tanta gente que morre sem Jesus, e a grande verdade bíblica é que quem não creu em Jesus está condenado por
a uma vida que não termina e que estará em sofrimento no inferno, num lugar de ranger de dentes por causa da dor e do sofrimento. E um ranger de dentes de uma doença terminal pode durar alguns anos, e um dia acaba, mas o inferno nunca vai acabar. A dor, o sofrimento, a miséria espiritual nunca vai acabar no inferno. Não é impossível que alguém que dê uma virada ao seu redor e olhe essas realidades, tantas outras que eu não consigo mensurar, dê alguma resposta mais ou menos positiva a essa pergunta. Sim, estou fazendo o que eu posso. Sim, estou fazendo o suficiente. Mais ou menos, quase tudo que é possível estou fazendo. Essas respostas não cabem na boca, na mente, no coração de alguém sincero, de alguém honesto. Um crente honesto. Um crente honesto. Eu contribuí o suficiente, eu evangelizei o suficiente, eu orei o suficiente, eu li a Bíblia o suficiente, eu cantei o suficiente, eu louvei o suficiente, eu chorei o suficiente. Não cabe. Aquele que porventura deu uma olhada nesse tema, ou está olhando e dizendo, não, eu estou fazendo. Se questione, por favor, se faça um desafio de repensar melhor nessa situação. Não cabe. Não cabe. As necessidades são grandes, são enormes, elas nunca terminam. Todo dia morre gente sem Jesus, e todo dia nasce gente que precisa conhecer Jesus daqui a alguns anos. Toda hora na igreja aqui, nessa multidão, quantos são salvos aqui? Talvez tenham aqui muitos perdidos. Muitas pessoas aqui dentro que não vão ser arrebatadas se participarmos da geração do arrebatamento, vão ficar. E eu não estou falando do nosso pai, não de nós aqui. De nós aqui. Muitos aqui que estão enganados ou se enganando. Muitos que estão com lamparinas vazias, muitos que estão sem azeite na cabeça, muitos cujas vestes não estão brancas, ouvem mensagem após mensagem, participam de culto após culto e não tem nenhuma mudança de vida, porque o Espírito Santo não tem liberdade de falar com eles. Quem identifica essas realidades, se disser, não, eu estou fazendo o suficiente, ou eu estou próximo de fazer tudo o que posso, tem que repensar. Essa mulher na Bíblia que ensejou o tema, uma mulher altruísta, generosa, fazia alguma coisa, mas ela carregava, não era o pensamento, eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Ela poderia deitar no seu berço esplêndido, era uma mulher de posse, ela podia deitar no seu berço esplêndido e dizer, já estou fazendo mais do que a maioria, já estou fazendo mais do que qualquer um. Ninguém teve a iniciativa de cuidar desse homem de Deus, ninguém preocupou-se com isso, e eu cuidei, venho cuidando, não sei quanto tempo ela já cuidava, e já fazia alguma coisa, mas ela carregava com ela o pensamento, eu ainda preciso fazer mais alguma coisa. Se nós queremos ter uma vida significativa no Evangelho, e produzirmos frutos, e sermos daqueles velhos que ainda na velhice darão frutos, nós temos que acordar e dormir, e esporadicamente durante o dia, entre os nossos afazeres, permitir que essa pergunta venha e bata dentro da gente. É uma pergunta que incomoda, é uma coisa que constrange, mas que a gente esteja sempre pensando, eu preciso fazer mais alguma coisa. Está olhando pelas frestas, ou pelos buracos, pelas fendas, está olhando pelas janelas ou pelas portas, ou no vão livre, está olhando para identificar o que é que precisa fazer. Como é que vai fazer? Montar estratégias para fazer. Precisa fazer mais alguma coisa. Você está fazendo o suficiente? Quero pedir licença para vocês que introduzindo o tema que vocês têm escolhido, que é tão inspirativo. Eu tenho certeza que provavelmente amanhã quem pregar, pastor Emerson, Josinaldo que prega, pastor Emerson, provavelmente ele vai se ater ao próprio texto bíblico. Eu não vou fugir do tema, mas eu quero pensar, através
quero pensar em alguém que não estava caminhando para fazer, não era nem o suficiente, mas o que era mandado ele a fazer. E ele tinha algumas argumentações e alguns motivos que são universais, que em todas as culturas, épocas, são as mesmas pessoas, e todos nós, eu inclusive, que não estamos fazendo o suficiente, tropeçamos nas mesmas coisas que aquele personagem que eu vou trazer aqui para a luz dessa mensagem tropeçava. Eu pedi permissão para vocês, pastor Orlando, pastor Érico, irmãos, para usar esse tema, mas pensar em Moisés. Pensar em Moisés. Vamos embasar na palavra. Queria continuar discorrendo, mas vamos embasar, colocar os olhos na palavra, se possível, abrir a Bíblia, acompanhar, ir olhando, o que eu falar, ir conferindo, vendo o que está lá. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Será que estamos falando o suficiente? Eu creio que essa pergunta já traz um esgotamento em argumentações. Até não é necessário argumentar mais, porque quem é consciente não precisa nem fazer a pergunta, já sabe que não está fazendo o suficiente. E quem não tem a consciência, por mais que se argumente, não vai se convencer, a não ser que aconteça uma obra extraordinária do Espírito Santo. O capítulo 4 aqui de Êxodo tem um versículo que eu já indico para vocês, que ele faz coro com a ordem imperativa de Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Faz coro na sua estrutura, na sua formatação, na forma como Deus trata o seu servo que ele escolhe, que ele chama e que ele comisiona. E aí eu entrei no meio, porque eu sou alguém que o Senhor escolheu, chamou, comissionou. E eu acredito que faria bem que cada crente pensasse da mesma maneira. Sou alguém que o Senhor comissionou. Olhou para mim. Sei a história da vida de cada um, mas desde o tempo da minha mãe eu posso parafrasear Jeremias e dizer que ali no meio da minha mãe Deus me escolheu. Meu pai queria que minha mãe fizesse aborto e toda uma história aconteceu para eu estar aqui agora, onde claramente Deus colocou a sua pena e a sua tinta escrevendo que não, eu escolhi, e é por isso que está aí vivo. Eu não sei a sua história, mas de alguma forma você também pode chegar à conclusão que Deus te escolheu e te chamou e te comissionou. Então a gente tem tudo a ver com esse versículo que eu vou ler, ficar aqui para vocês, que me leva a pensar também na ordem imperativa de Jesus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o versículo que eu estou falando é uma palavra incisiva do Senhor Deus, assim como a palavra de Jesus foi incisiva para os apóstolos e transmitida para nós, que somos uma das gerações sucessoras deles. Está no versículo 11. Agora vá. Eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Agora vá. Eu preciso trazer os irmãos aqui, me ajudem nisso, porque depende muito de você, para que nós tenhamos sucesso nesse momento de prédica, de pregação. Depende muito de você. Eu preciso muito que você se posicione agora, olhando para esse texto, para essa palavra, tomando-a para a sua vida, com o Senhor dizendo: agora vai e fale. Porque isso está sobre nós, é o que Jesus falou aos discípulos: agora vai e fale. Ele deu um adendo lá: antes espere ser revestido de poder, mas esse adendo já não está mais dado a nós, porque
o Espírito já foi derramado, e quem não tem é porque não busca, mas ele já está derramado. Então agora, lá na ordem imperativa está, agora vai e fale, mas tem um tempo antes para que desça o Espírito e você possa fazer. Para nós isso já foi tirado, porque já desceu o Espírito, e agora ficou sobre mim e sobre você apenas isso. Agora vai e fale. Agora vai e fale. Vamos repetir isso. As mulheres vão falar para os jovens. Vamos ver quem está precisando mais obedecer. Vai depender do volume agora. Se as mulheres falam mais alto que os homens, é porque os homens estão precisando obedecer mais. Se os homens falam mais alto que as mulheres, é porque as mulheres estão precisando obedecer mais. O juiz vou ser eu. Eu vou ser imparcial. Um masculino, um macho convicto, imparcial. Vamos ver se os homens estão precisando. As mulheres vão falar o que para os homens agora? Os homens acham que as mulheres estão precisando aprender isso? Então vamos ver os homens. Todo mundo precisando ir e falar. Você pode argumentar o que quiser com Deus, Deus vai continuar dizendo. Agora vai e fala.
Versículo 10. Eu não sou eloquente, não era no passado, nem agora. O Senhor está falando comigo, eu sou. Eu era tímido antes de me converter, agora sou tímido, agora eu sou cheio de espírito, falo 4 tipos de línguas estranhas, falo língua paulistana estranha, outro catês estranho, avarento, não, avarento não é avarento, é avarência. Não sei lá o que é aqui, mas é avarento. Estranho, eu falo qualquer tipo de língua estranha, mas continuo tímido, continuo não sabendo falar. É o que Moisés fala no passado, quando o Senhor não tinha falado comigo, eu não era eloquente. Agora o Senhor está se revelando a mim, tem sarça na parada aí depois, tem um monte de coisa, o Senhor está se revelando, mas eu continuo sem ser eloquente. Eu não era nem no passado. Depois que o Senhor falou comigo, eu continuo do mesmo jeito, de boca pesada, de língua pesada, eu não sei falar. Então, gente, mas eu não sei como evangelizar, eu não sei como falar, eu não sei o começo, termino, o que eu falo. Então, minha mãe fala, então eu não vou. Mas você faça o que você quiser, desculpa o que quiser, o que quiser, se convença do jeito que quiser, Deus vai continuar olhando para você e dizendo, agora vai e fale. Ele vai continuar, não vai deixar de fazer isso. O que Deus faz? Deus fala para Moisés, pega um cordel aí, a vara que você tem na mão, e faz isso aqui. Sabe o que Deus está falando? Está dizendo, eu vou te usar com o que você tem. Está entendendo isso? Eu vou falar mais uma vez, porque eu vou arrancar uma glória a Deus muito forte naquela vida agora. Eu vou te usar com o que você tiver na mão. Uma vez eu fui buscar minha filha, está ali no seminário, ela estava fazendo regime internado, e eu conheci, dei aula naquele seminário, no Vale da Besta, na Missão Antioquia, no seminário preparatório lá em São Paulo. Eu dei aula para os alunos lá e eu conheci um rapaz, um missionário que era da África de algum lugar. E eu perguntei para ele, qual é o teu propósito que você está fazendo? Você é missionário? Não, eu estou me preparando para ser missionário. Aí eu falei, você está fazendo? Ele falou, eu já fiz um curso, não sei aonde, lá, tantos anos, agora estou aqui no Vale da Bênção fazendo o seminário. Depois daqui eu vou para tal lugar fazer mais aquele curso preparatório. E depois eu vou fazer aquilo, e eu vou para o campo missionário. Eu pensei, ele vai com 120 anos no campo missionário. Esse cara está esperando eu cair os dentes para depois me falar. Fica até mais difícil dos outros ouvirem. Está esperando a vida acabar para fazer alguma coisa. Pensei comigo. E é assim mesmo. Está cheio de gente que está assim, não, eu não consigo agora, mas depois que depois que eu fizer aquilo, depois que eu conseguir aquilo, depois que eu for ali, depois que. Quando eu. Não, Senhor, ele continua com aquela conversa, agora vai e fala, e eu vou te usar com o que você tem. Teve uma senhora que foi me mandar aqui há 9 anos atrás no culto participar, não era crente. Ela participou do culto, ela é de uma cidade do interior do Piauí, de uma cidade chamada Assunção do Piauí, mas na verdade não é da cidade, ela é de um lugarejo, de um vilarejo de Assunção do Piauí, que é a 20 quilômetros de Assunção do Piauí, numa estradinha de terra, que para entrar ali carro, eu fiquei dando volta alguns minutos para Leonor, para tentar fugir da estrada, tentar achar se tinha outro lugar para chegar em Lajeiro Branco, naquele povoado de 500 pessoas, ela era de lá. E ela estava em São Paulo, visitando acho que uma filha que morava lá, alguma coisa assim, e a filha levou ela para a igreja, e ela foi lá no mundo aqui e aceitou Jesus. Voltou para Lajeiro Branco, povoado. Nós temos uma igreja em Água Branca, congregação que manda aqui, uma cidade a 100 km de Piauí. Lajeiro Branco é a 360 km de Água Branca. E tem um missionário lá que agora é pastor, o Juscelino, e o Juscelino ficou sabendo que ela, dali da região de 400 quilômetros, uma da região, ela tinha aceitado Jesus, e daqui entrou em contato com ela e falou por telefone. Ela voltou, ela aceitou Jesus e ela voltou para a cidade dela. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Ela voltou para a cidade dela, aceitou Jesus, glória a Deus. Eu sou crente agora, e lá chegou para sem igreja, sem nada lá. Ela voltou, o Juscelino pegou o telefone, ligou para ela e falou: oi, irmã Val, sou Juscelino.
o que era Gênesis, ela não sabia nada. Não sabia nada. Nós viemos atrás. Estive lá com o junho, na Getrópolis. Missionária por telefone, uma semana depois da conversão, na garagem da casa dela, já junto algumas dezenas de pessoas. Tem 8 WhatsApp. Nesses 8, um grupo de pessoas ali de Lajeiro Branco já comprou o terreno, fez o alicerce, levantou as paredes. Amanhã, aqui na região, nós vamos tirar uma oferta para cobrir, colocar as portas. Não cobrir, as portas para deixar para o dono da missionária. Para cobrir. Porque aquele que ouve Deus falar, quando ouve Deus falar, Deus fala assim: agora vai e fala. Deus usa o que tem na mão. Eu perguntei para ela, por favor, não se escandalize. Eu perguntei para ela, como é que você não tem terreno aqui? Cidade não tem nada, o povoado não tem nada, talvez você não tem dinheiro, o pessoal aí não tem dinheiro, como é que você não vai ter? Ah, pastor, a gente fez que quermesse, rifa, leilão, fez tudo que dava para fazer. Falou, glória à salvação do irmão. Só conta esse negócio, essa limina, quermesse, faz. Ela tinha na mão, ela fez. É porque ela tinha na mão. O que você tem na mão? Uma vara? Bom, serve. Aleluia. Você tem na mão, serve. Eu preciso de plano, eu preciso disso, do curso, eu preciso daquilo, eu preciso da consagração da unção, eu preciso, não precisa de nada, você só precisa ouvir o que Deus fala e ter alguma coisa na mão. Só isso. Seja o que for que está na mão. Deus não está olhando para o valor do que está na tua mão, Ele está olhando para o valor da tua mão. Quando o Moisés fala assim, não sei falar, Deus dá bola para ele. Deus foi até bravo. Não dá bola para ele. Você vai falar, você acha que você não sabe? Põe gente que está com você para te ajudar. Você vai falar. Sabe por quê? Porque Deus não vai te usar para você ir e falar pelo que você vai ser. Ele vai te usar pelo que você é. Não é o que você pensa que Deus está projetando em você que vai fazer que você vá e fale e tenha resultado. Não é o que você ou eu imaginamos que nós temos que ser para podermos fazer. Deus vai nos usar pelo que somos e não pelo que pretendemos ser, ou pelo que julgamos que devemos ser. Não é amanhã, é agora. A ordem de Deus para Moisés e para você é essa: agora vá e fale. Eu me converti, foi o 2º sábado de agosto de 1978, que eu entrei numa igreja assim. Estava sendo chamado há muito tempo para ir lá. Como eu disse, foi criado na igreja, mas era na igreja bem, aí eu fui na igreja da Esperança. E eu entrei na igreja e cheguei na líder dos jovens. Não tem que ficar com detalhes. Cheguei na líder, já estava com 16 anos, e falei para ela assim: 16 anos. A partir de hoje conta comigo. Hilda, dela, Hilda assim. Já faleceu. Conta comigo. Sábado à noite. Estava na oração às 8 horas da manhã, 10 horas estávamos na praça em São Miguel Paulista, que os jovens iam lá para fazer um culto na praça, e já estava com o microfone na mão pregando na praça. O que eu preguei? Nem eu sei. Nem eu tenho ideia do que eu falei. Daí foi para o trabalho da FEBEM, e eu já estava na FEBEM. Eu devo ter falado tanta heresia, tanta coisa sem sentido, tanta mandioquinha. Não é nem abobrinha, mandioquinha. Eu falei tanta coisa que eu nem lembro.
falam, ele vai lá, o Espírito Santo pega o que ele faz, as palavras, os erros dele, põe tudo no liquidificador, derrama cheio de unção e faz acontecer. Ele é todo capacitado, conhece e tal, está buscando, quando eu tiver, tudo tem que ser certinho comigo. Mas simplesmente o que Deus fala não arde nele. Pode estar todo rebuscado, cheio de informação, cheio de capacidade, cheio de recursos, vai lá, fica aquela água morna, fica aquele caldo sem gosto, sem prazer, e tudo bem feitinho, não acontece nada. Minha pregação aqui não é um desincentivo ao crescimento, não é um desincentivo à informação, não é um desincentivo à preparação, não é nada disso. Eu só estou dizendo que não dá tempo para ficar assim parado, esperando, porque a ordem do Senhor para mim e para você é a mesma. Agora vá e vai. Aí meu avô para Jesus, só com essa palavra, estou preocupado com o Senhor, porque eu te amo, o Senhor é macumbeiro, é espírita, 62 anos no espiritismo, tem 80 anos, se morrer o Senhor vai para o inferno. Só falei desse jeito mesmo, talvez mudou algumas palavras, falei isso para o meu avô, ele falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, aceitar Jesus, ele falou, eu quero. Eu falei, o Senhor entendeu? Pensei comigo, não falei nada. Não expliquei o plano da salvação. Não tem leis espirituais. Ainda não explico, não se tem um versículo bíblico. Viveu mais 2 anos e 30. Ficou mais perto que minha avó. Já era crente há 40 anos. Ficou mais 2 anos e 30. Firme em Jesus. Foi só, agora vá e fala. Glória a Deus. Por que existe essa necessidade tão grande de ir agora e falar? Isso é uma necessidade de Deus, sua e do não crente. É necessidade de Deus, porque Deus quer que todo mundo seja salvo. Já leu a Bíblia? Vamos escrever isso em Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Então é uma necessidade de Deus. Deus enviou Jesus e preparou o caminho para a salvação para todo mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Então é uma necessidade de Deus. Agora é uma necessidade sua. Sua, de crente, minha, de crente, é necessidade do crente. Ir agora falar é uma necessidade do crente. Por quê? Porque é isso que dá essência na nossa vida, que dá significância para a gente nesse mundo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se vocês não cumpriram o que vocês têm que cumprir, vocês não prestam para nada. Você pode me ajudar? Eu não posso ensinar a mensagem que eu tenho que ter. Mas tem coisa que tem que ir para o carro. Tem que mexer. Quem sabe se é certo? Quem sabe se a pessoa que está do teu lado é cabeça dura? Pode olhar maliciosamente. Quem sabe que está do teu lado é cabeça dura? Quem sabe Deus pode usar a tua voz agora? Quem sabe? Pode ser que Deus use você agora. Para dizer para a pessoa que está do teu lado, se você não falar, você não presta para nada. Nem isso você quer falar. Isso. Deus disse, se você é salvo, você não presta para nada, você é luz, você fica escondido, você não presta para nada. Então, ir e falar dá significância para a gente, autêntica, registro cartão.
vida. Bate um carimbo no céu, ele é meu. Bate um carimbo no inferno, ele não me pertence. Bate um carimbo no teu coração e o Espírito Santo diz para você: você é filho de Deus. Uma necessidade tua. Primeiro é uma necessidade de Deus. Depois é uma necessidade. Só então é uma necessidade do não crente. Só então é uma necessidade do não salvo. Aquele está indo para o inferno. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir virá pela palavra de Deus. E como as pessoas vão ouvir, se não há quem pregue, se não há quem fale, e como elas pregarão, se elas não forem enviadas? Aí eu fiz a questão que já fomos enviados. Não temos que esperar ser enviado. Já fomos, já foi dada a ordem, já foi dito, agora vai e fala. Não é essa mensagem que está falando para vocês. Talvez esteja nos lembrando, mas já foi dito há muito tempo. E não tem nenhuma ordem contrária. De 4 pessoas do mundo que estão vivas hoje nunca ouviu falar o nome de Jesus. E tem muita gente que ouviu falar e não sabe exatamente quem é o que. A cada segundo, 2 pessoas estão morrendo no rol daqueles que não são considerados cristãos. Cada segundo, 2 pessoas estão morrendo. Já vejo quanta gente morreu enquanto nós estamos aqui cantando, fazendo peça, pregando. Pessoas entrando na fileira dos condenados do inferno. Uma necessidade deles. A gente nunca sabe quem que vai crer. Porque não é trabalho nosso fazer as pessoas crerem, é o espírito da pessoa. A nossa parte agora vai e fala. Entrei numa ótica, falei para 3 pessoas, uma já era crente, a outra já era crente, e a terceira começou a chorar. E eu orei por ela, e ela aceitou Jesus ali, depois foi para a igreja. Mas essa começou a chorar, eu não tinha mirado nela, eu mirei quem estava me atendendo na ótica ali que eu estava falando óculos. Eu falei com quem estava me atendendo. Uma do lado ouviu, e essa outra estava longe, e ouviu também. Pegou lá, você nunca sabe onde vai pegar. Você nunca sabe. Você tem que falar. Agora vá e fale. Ó, eu já vou indo para a conclusão. Essa é a boa notícia. Para quem está com pressa e quem está com fome. Eu estou indo para a conclusão. A má notícia é que eu estou indo para a conclusão desde que eu comecei. Eu estou indo para a conclusão. E a conclusão vai se voltar para essas 3 palavras. Agora, vá, fala. Agora, vá, fala. Vamos aqui? Agora, vá e fala. Essa aqui é a palavra de Deus para Moisés. Com toda a argumentação, eles têm o coração duro, eu não sei falar. Agora, vá e fala. Perceba que essa ordem do versículo 11, ela é dada depois do versículo 1. Eles têm coração duro. Depois do versículo 10, eu não sei falar. Então toda a argumentação humana não serve para Deus. É no 11 que Deus fala, agora vai e fala. Não serve. Vamos pensar nessas 3 coisas. Primeiro, vá. Vai a ação. Não dá para ir parar. Tem que ter uma disposição, tem iniciativa. Agora vá. A gente fica esperando a oportunidade. Você já falou isso? Fala a verdade, vai. Fala para você mesmo, a verdade. Não precisa falar para mim. Não, estou esperando uma oportunidade para evangelizar o fulano. Está conversando com um pastor comigo, lá da igreja que manda aqui. Eu não estou entregando ninguém, porque tem 17 pastores lá. É um deles. E ele falando para mim, lá no meu serviço tem uma pessoa que eu estou de olho nela. Eu estou
sentido que ela precisa. Já tem um dia, Jesus. Eu ainda não falei nada. Fala para o seu irmão, ninguém se converte pelo cheiro, viu? Não, ninguém cheira a você que se converte. A minha Bíblia quer ouvir, tem que ouvir. Também ninguém olha para você e se converte. Não, é o meu testemunho, eu estou dando testemunho, não falo nada, só dou testemunho. Você inventou o Evangelho segundo a tua mente? A Bíblia não diz isso, não, deu testemunho e a pessoa vai dizer, testemunho pode atrair, testemunho pode ajudar a olhar para você, testemunho pode dar atenção ao que você vai falar, pois aí merece crer, deixa eu ouvir. Mas o testemunho não vai converter ninguém, porque a fé vem pelo ouvir. Não é pelo cheirar, não é pelo ver, não é pelo tocar, não é pela cesta básica. A fé vem pelo ouvir. Então precisa ir e falar. Aí o pastor falou comigo, tal, e eu quanto tempo você trabalha com as pessoas? Não é problema, mas tantos anos. Eu nunca falei nada, estou esperando a oportunidade. Eu não falei nada, desculpa, eu devia ter cortado a orelha dele, mas não cortei. Fiquei quieto, não sei se bateu de exame. Você não tem que falar uma coisa para isso daí, pastor, esperando a oportunidade para falar. Acorda! Como é que é? Não acerta esse símbolo nunca. Eu comecei a querer fazer coraçãozinho. Todo mundo faz? O pessoal falou que coração tem asa. Não, coração tem asa, é coração angelical. Não acerta essas coisas. Mas tem gente que. Esperando a oportunidade de ter uma pessoa viva perto de você. É passar por uma pessoa viva. É a Maria que trabalha na padaria, é o José do supermercado, é o Antônio, motorista do Uber, é o desconhecido no ônibus, na lotação, no carro, é a pessoa que você passou por ela na praça, ela te pediu uma informação, você pediu uma informação para ela, é o frentista do posto de gasolina. Essa é a oportunidade. Estou esperando a oportunidade. Sabe, a gente faz missões, poxa, eu comecei a fazer esse negócio, eu sou de Deus para tudo isso, mas eu fico parando, pensando que lá está, tem para o Japão, para a China, tem que ir sim, mas ele tem que estar do lado, não fala. Tem que ter iniciativa, vá, se mexe, estoura, vá, cria. Cristo, eu gosto de deixar o carro em casa, pega o Uber, só para andar de Uber para falar com o motorista. Eu deixo o carro em Uber, só para poder ter uma pessoa que eu vivo muito meio crente, gente. Eu orava, na verdade, todo dia eu chamo, eu quero viver na obra, Senhor, da obra. Eu quero, quando eu comecei a ser pastor, eu quero ver dos pastores, dos crentes, eu quero distância dessa gente. Eu quero falar com os outros, que a gente fica enfiado no nosso meio, e eu sou assim. Eu sou enfiado, eu estou tendo distância mesmo. Fico naquele meu círculo fechado de uma coisa que está muito comum falar de bolha. A gente fica na nossa bolha de paz do Senhor. E fica querendo falar com os irmãos. Tem que ter. Oswald Smith, referência de missiologia, diz o seguinte: não é justo que uma mesma pessoa ouve 2, 3 vezes Jesus enquanto tem gente que nunca ouviu. E a gente pensa que as pessoas já ouviram o nosso contexto. Estava na padaria habitualmente, eu tomo café e o rapaz que atende no balcão, sempre aquelas conversas, clima, tempo, política, futebol, tal, bate-papo ali superficial. E eu olhei para ele esses dias aí, algumas semanas atrás, olhei para ele e falei: você é salvo? Eu acho que eu falei, tá ruim a situação, porque quem não é salvo, vive essa vida sem Deus. E quando morrer, vai passar a eternidade sem Deus também. E longe de Deus só tem um caminho: destruição, condenação. Falei essas palavras para ele. E ele olhou para mim. Aí eu falei: mas Deus te ama. Meus são sorriso.
E o plano chama Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ser perdoado dos seus pecados. Jesus vai pagar toda a dívida que você tem com Deus. E você vai ser salvo a partir de agora. Eu falei para ele, olhou para mim. Ele falou: puxa, eu tenho 31 anos. Nunca eu ouvi isso. Inclusive, eu vou orar para mim, vai no YouTube. Se inscreve no meu canal, Joyce Stefano, Ministério de Pregação. Lá eu coloco as minhas mensagens que eu prego na igreja e algumas mensagens curtas. E lá tem essa estratégia de evangelizar em 1 minuto. Como evangelizar em 1 minuto. Apresentar tudo o que precisa fazer em 1 minuto. Porque às vezes a gente está dinâmico, não encaixa, passando cartão de crédito, é uma conversa de esquina, não tem informação perto para alguém. Aí você, pronto, evangelizou, falou, agora é aquela pessoa. Ele faz alguns anos lá, e o rapaz falou para ele assim, ele falou, eu continuei conversando com ele, meu lanche, fazendo café, e conversando com ele, e na conversa, eu fui na igreja, o pastor tal, falou, um pastor da igreja, eu fui 3 vezes que ele me chamou para ir para a igreja. E quando ela conversando, eu decidi para ele. 3 vezes. Ele foi chamado para ir para a igreja. Quero que você me mostre na Bíblia o que Jesus falou. Agora vai e traga as pessoas para a igreja. Onde está escrito? E a gente pensa que vá, ir lá e falar, você precisa ir lá na minha igreja. Eu estou meio deprimido, você precisa ir na minha igreja. Eu estou bem. Mas você conhece Jesus? Jesus, eu conheço, como eu falei ontem para uma pessoa. E daí, está pensando sobre Jesus? Alguém já tinha falado para ele. Ele falou assim, mais ou menos. E o que eu te falei há 1 semana atrás, você pensou nisso? Você já recebeu Jesus? Ele falou, já tenho Jesus comigo. E esse é o modelo já dele. Porque tem Jesus em primeiro lugar na vida. Isso é uma pessoa diferente. Você tem medo? Não sei. Eu acho que não, assim, eu acho que não. Isso é uma coisa da padaria. Um pastor 3 vezes convidou ele para a igreja. E quando eu só digo para ele, você é pecador, você precisa aceitar Jesus porque Deus te ama, a base da salvação. Ele diz, eu não ouvi isso. A gente está entregando. Porque foi isso que o Senhor falou, agora vai e fala. A gente fala tanta coisa, a gente conversa, ele para ser sinistro, antes de ser crente. Quer convencer ele que ele tem que ser um bom marido, uma boa esposa, antes de ser crente. Nós queremos mostrar a necessidade de ir para a igreja antes de mostrar a necessidade de ir para o céu. E a gente acha que está indo e falando. Quantas vezes eu encontro irmãos, e eu já fiz isso no passado, depois que eu tive entendimento da revelação, não faço mais. Mas se irmão chega até hoje, eu evangelizei uma pessoa. Eu tinha uma irmã na igreja chegou para mim e falou, pastor, hoje eu evangelizei uma pessoa. Estou feliz. É mesmo? O que você falou? Eu vou estar com um problema com a atriz. Eu falei para ela, olha, mas é muito importante que você vá lá na minha igreja. Se você for lá, você vai ver como a sua vida vai se transformar. Eu fiquei olhando para a irmã e pensando, eu tenho que falar muito ainda. Na boca dela, eu evangelizei uma pessoa. Irmão, ir para a igreja evangelizar é nada. Evangelizar é que na boa ação de salvação. E a igreja, para quem não é crente, é um lugar chato. Você falou, o pastor falou que a igreja é um lugar chato. Para quem não é convertido, é chato. Você fica ali com um cara que nem eu falando um tempão. Gente cantando e às vezes desafinando. É um tal levanta, porque assim, tá vendo? O cara falando para academia, muito de receber ordem, levanta a mão, baixa a mão, abraça, aperta a mão. E eu não gosto muito de homem, de pegar a mão de homem, aí, desculpa quem gosta, eu desculpa quem gosta. Eu não gosto, às vezes você pega a mão de um homem, mão peluda, nossa, rancinho, e o cara tá falando, fica 1 hora falando, essa mão grossa, eu não nasci para isso.
olho gordo, olha gordo. Já pensou que os dois homens muito juntos? Olha, fica olhando. Não para de olhar. Ir para a igreja não é boas novas de salvação. Não é. E a gente acha que evangelizar tem que ir pregar o evangelho, anunciar boas novas de salvação. Eu tomei um princípio, eu não convido ninguém para ir para a igreja que eu evangelizo. Nem falo que sou pastor, nem convido para ir para a igreja. Eu prego para as pessoas. No dia a dia eu prego para as pessoas. Eu falo para elas. Não adianta ir para a África, para a China, mandar oferta para o Japão. E a gente não prega no elevador, não prega em casa, não prega na esquina, não prega na rua. Vá, prega, vá e fala. Então é um verbo de ação. Segunda palavra, eu falo segunda, terceira e terceira. Combinado? Segunda, agora. Só inverter a ordem. Vá, agora. Ou então, agora vá e fala. Agora. É urgência. É urgência. O texto que eu citei há pouco fala de ser os luz, Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Você sabe a velocidade da luz? Quem que lembra? Eu só lembro porque eu pesquiso. Pesquisei e anotei, senão não lembraria. Alguém lembra a velocidade da luz? 300 km por segundo. Você ouviu? A luz viaja 300 km por segundo. Você percebeu como é rápido? Se acender uma luz, dependendo da intensidade dela, a 300 km de distância, não tiver nenhuma barreira no meio, a hora que ela acender em 1 segundo, quem está aqui a 300 km, 300? Não, desculpa, 300 mil quilômetros. A 300 mil quilômetros, aquela está o sol. Que está mais longe que isso. Sabe o que Deus está falando? É rápido, é urgente, é já, é agora. Não dá para pôr na agenda, não dá para fazer plano, não dá para marcar a partir da semana que vem. É agora, agora vá. É urgência, tem que ser já. E por fim, fala. Fala. Já citei, né? Vai vir pelo ouvido. E falar, as pessoas ouvirem. Você quer ou não, depende dela, do Espírito, eu tenho nada a ver com isso. Eu tenho que ir e falar. E tem que ser agora. É preciso então falar para dar oportunidade para as pessoas decidirem se elas vão crer ou não vão crer. Para o Espírito Santo trabalhar na vida dela, para ela se abrir ou não, a gente não sabe o que vai acontecer, mas precisa falar. Tem que falar, não pode deixar de falar. O mundo está acontecendo porque as pessoas estão falando muita besteira. E elas falam mesmo. Elas falam mesmo, elas falam o que está na cabeça, elas falam o que querem falar. E o mundo está ficando numa situação deplorável. A Bíblia mostra o poder da fala. A Bíblia diz que Deus falou e tudo veio a existir. Salmo 33, versículo 9. A Bíblia diz que tudo que existe é sustentado pela palavra do poder de Deus. Hebreus 1, versículo 3. O falar fez as coisas existirem e o falar sustenta as coisas. Então vá e fale. Martin Luther King, ele tem uma frase muito famosa, quando eu falar você não vai lembrar. Ele diz: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, das pessoas sem caráter, daqueles que não têm ética no relacionamento. Isso não me preocupa. O que me preocupa é o silêncio daqueles que são do bem. É o silêncio dos bons, é isso que me preocupa. Não fala, tem que falar. Agora, por que as pessoas não falam? Primeiro, não falam porque não querem compromisso. Quem fala se compromete? É disso que nasce a ideia de fala. Sabe? Quando a gente fala assim, irmão, diga assim, eu vou fazer. Aqui a pessoa diz, eu vou fazer. A gente está jogando mais, dando compromisso em cima da pessoa. Quem não fala agora? Vocês estão olhando para mim, vocês estão se
demora 1 minuto para evangelizar a pessoa, com certeza que você vai ter o que falar. E é só aquilo. Fala. Mas só para ter Bíblia, por isso que eu falo. O Instituto Lifeway, nos Estados Unidos, em 2019, fez uma pesquisa com os americanos cristãos nas igrejas e chegou à conclusão que 68% dos cristãos evangélicos não leem a Bíblia diariamente nem semanalmente com compromisso. 68%. Você pode levar nos Estados Unidos, aqui acontece a mesma coisa. As coisas se repetem no mundo inteiro e não é diferente aqui. 68% não leem a Bíblia, não tem teor bíblico. Não acompanha a Bíblia, não fica em cima da palavra. Estou dizendo o dia inteiro, mas estou lendo 3, 4 capítulos por dia. Se não lê hoje, mas amanhã eu lê. Se um dia não dá, eu vou ler mais. Enfim, lê, tem compromisso de ler, não lê. Quando eu me converti, eu entendi a Bíblia 5 vezes a Bíblia sem entender nada. 16 anos de idade, eu li a Bíblia inteira sem entender. Genealogia e tudo mais, eu ia lendo. Tem que ler. Não lê. Falta teor bíblico, porque não lê, mas falta teor bíblico, porque lê e não entende. Porque a Bíblia só se entende por revelação do Espírito Santo. Porque não tem intimidade com Deus, não tem revelação do Espírito Santo. E a intimidade com Deus não depende da cultura mental de ler a Bíblia, depende do joelho no chão e da oração e do tempo gasto diante do Senhor. Então aquele que tenta ler e não entende, para de ler, ele faz isso porque ele não tem intimidade com Deus na oração. Então a Bíblia nunca vai se revelar para ele. E uma coisa que não te interessa, você abandona. É assim ou não é? Já começou a assistir um filme lá no meio, né? Já começou a ler um livro e jogou de lado? Espero que não seja um dos meus. Mas você já fez isso? Porque não despertou teu interesse. Vai ler a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não vai ter revelação, não tem revelação, fica um livro chato, cheio de coisas esquisitas. E vai parar de ler. Mas está na igreja, cantando, orando, pulando, junto com todo mundo, mas não tem espiritualidade. Então não tem o que falar. Por isso que existem estatísticas que 80% dos cristãos evangélicos brasileiros nunca conduziram uma pessoa a Cristo. Nunca! Nunca! Isso é sério! Nós estamos numa conferência missionária, isso é sério, gente! Falta teor, porque não entende. E ainda contribui que números aqui do Brasil diz que apenas 8% dos brasileiros conseguem ler um texto e interpretar. Então, culturalmente é um problema. Aí a pessoa não tem vida de oração, porque mesmo que culturalmente tenha limitações mentais para entender um texto, se dobrar o joelho, se buscar o Senhor, o Espírito da revelação é melhor do que toda a faculdade, de toda a ciência. O Espírito da revelação deve uma palavra de alguém que não consegue ler um texto de Carlos Drummond de Andrade, não consegue entender uma frase dita por Paulo Coelho da vida. Ele não consegue, mas ele pega um versículo da Bíblia e lê, e o Espírito Santo explana na vida dele uma verdade. E ele fica instruindo a palavra, porque tem intimidade com Deus. E eu termino aqui, nesse mesmo versículo 4. E que eu extraio aqui de forma final do versículo, é Deus quem faz. Ele só está esperando alguém que vá depressa e fale. Mas é Deus que faz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, talvez eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que veio dando o crescimento. É Deus que faz. E no texto aqui de Moisés, Deus fala para Moisés: vá, agora, fale. E eu serei com você e eu te ensinarei. É Deus que faz. Para quem vai, para quem fala, para quem entende a urgência e faz isso agora. Aplaude ao Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Permita, Deus, que a Tua Palavra tome forma em nossas vidas e nos ajude a caminhar mediante ela. Pastor Orlando, que está aqui, os outros pastores e todos nós, que saiamos desse tempo e sejamos lembrados pelo Teu Espírito e incomodados, para que aquela pessoa que chegou na nossa vida, que seja por alguns segundos, por alguma coisa,
a gente anuncie para ela as boas novas de salvação. Em nome de Jesus.